Bom, gravando, então, a gente vai começar nosso primeiro encontro no curso de Legislação Educacional. Deixa eu só explicar para vocês, primeiro, o que é esse curso aqui, tá? Esse curso, na verdade, inicialmente, ele tem como objetivo a gente trabalhar a legislação educacional como um todo. Professor tem que dominar legislação educacional. Ponto. Não tem como a gente trabalhar na área da educação e não entender a legislação educacional. Tá? Não conhecer o básico, pelo menos. Claro que existem legislações muito específicas que a gente não vai dominar, mas o básico a gente precisa dominar. E aí, eu tenho aqui vários alunos já dos nossos preparatórios, né, de Simões, Mata, Lauro, só que quando a gente se prepara para um concurso, o nível de aprofundamento que a gente tem, principalmente em legislação, a gente se prepara para o concurso. A gente não entra num detalhamento da lei. E como a gente tem aqui também, além do pessoal do preparatório, eu tenho um grupo da graduação e da pós, da Unifecaf e da Unifavest, a ideia era o quê? Que a gente tivesse um momento, né, que a gente pudesse discutir a fundo sobre a legislação. E até para quem está fazendo o concurso, porque assim, às vezes você vai se preparando para o concurso, você estuda um ponto ou outro, mas quando você tem um estudo mais aprofundado, você consegue ter uma visão assim mais ampla daquele contexto. Então, qual é a ideia? O nosso curso ele vai se dividir em algumas partes. Esse primeiro curso, que é que a gente colocou aí de Legislação Educacional 1, nós vamos fazer o estudo da LDB. Então, a gente vai pegar a LDB desde o início, lá no artigo 1º, até o final. Nós vamos esmiuçar a LDB. Né? Aí, depois, encerrado, provavelmente a gente vai ter um curso de Legislação Educacional 2, que aí vai ser uma outra legislação. Mas a ideia é justamente essa. A gente começa com a LDB por quê? Porque é a principal legislação da educação brasileira. Né? E aí a gente vai esmiuçar a LDB em todos os seus detalhes. A Carla levantou a mão, pode falar, Carla. Alexandre, tu vai pôr em PDF a LDB no grupo para a gente? Ela vai estar no Classroom. Já está, inclusive. Joia. Tá? Isso que eu ia falar também. Todas essas aulas aqui, a Milene também levantou a mão. Oi, Milene, pode falar. Oi, professor. Eu tenho uma dúvida sobre as resoluções. Sobre? Eu tenho uma dúvida sobre as resoluções. Eu estou estudando a resolução 2015 e 2019. Aí eu tenho uma dúvida sobre essa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para tirar essa dúvida lá na aula do preparatório, porque essa daqui a gente só vai trabalhar LDB. Esse daqui é um outro curso. Né? Mas qualquer coisa você pode sinalizar até no grupo, Milene. Sinaliza lá no grupo de WhatsApp para a gente não precisar esperar até a próxima aula. Você já pode deixar a sinalização lá de qual é a dúvida, que aí a gente pode até ir esclarecendo pelo grupo. Tá? Que grupo? Oi? Que grupo? Ué, qual grupo que você tá? Eu estou nessa, estou nos preparatórios. Porque essa turma aqui é uma turma de LDB. Então, a gente não vai discutir outras coisas que não LDB. Tá. Joga no grupo de preparatório, tá? Tá bom, que aí tá a gente discute por lá, sem problema nenhum. Tá bom? Só pra gente não... Porque, às vezes, a dúvida que você tem pode ser a dúvida de outro e a pessoa não tá aqui no grupo de LDB. Tá? Mas pode jogar lá que a gente vai esclarecendo. Bom, aí, como eu estava falando, a gente vai ter uma sala do Classroom. Tá? A sala do Classroom ela vai estar lá para deixar todas as aulas gravadas. Então, essa aula aqui ela está gravada, ela está sendo gravada e vai ficar no Classroom, só que essa aula também fica aberta no YouTube. Esse daqui é um curso aberto para qualquer pessoa. Qualquer um pode fazer, qualquer um pode estudar, qualquer um pode entrar e ver, porque ele vai ficar aberto no nosso canal do YouTube. Quem quiser um material, quem quiser se aprofundar, vai se cadastrar lá na turma do Classroom,
né, que vai ter acesso ao material. E quem quiser a certificação, aí a certificação ela é aberta, ela é gratuita para todos os alunos nossos aqui. Então, todo mundo que é aluno da Gestar, seja de preparatório, seja de graduação da Unifavest, da Unifecaf, da pós-graduação da FECAF, da São Luís, todo mundo que é dessas áreas, ele tem certificação gratuita. Quem não é aluno nosso, aí pode adquirir depois com o Diego essa questão. Calma aí, que a Conceição, a LDB, a segunda edição das 218, não entendi, Conceição. Se você tiver com áudio aí, pode... A edição 2018 é atualizada ou não? Não. Nossa, teve um monte de atualização depois de 2018. Teve 2022, 2021, 2023, já tem um monte de atualização essa. Não usem essas LDBs impressas não, tá, gente? Não usem. A LDB ela precisa ser atualizada porque ela tem atualização direto. E as últimas atualizações de 2022, 2023 foram muito importantes, tá? Quando Carla perguntou se a gente ia dar a LDB, né, ia ter a LDB em PDF, a gente vai ter a LDB em PDF, só que eu não vou colocá-la inteira. Por exemplo, na aula de hoje, eu vou trabalhar os 4 primeiros artigos. Então, lá no Classroom, vão ter os 4 primeiros artigos, tá? E conforme as aulas forem caminhando, eu vou colocando os pedaços da LDB. E vocês vão reparar que, diferente de quem trabalha aqui comigo no preparatório, vai ter uma diferença no material, tá? Eu vou mostrar qual é. Então, deixa eu compartilhar logo aqui para a gente começar. Aí fala assim, Alexandre, qual é o Classroom? Eu não sei Classroom. Eu vou passar para vocês depois, vai ficar lá. Igualzinho das nossas turmas, que fica o link lá na descrição, tá? Vai ter o link da turma, que é esse link vai ser sempre o mesmo que vocês entraram, tá? Para assistir. Inclusive, quem está assistindo pelo YouTube, a gente vai ter a descrição, na descrição aí do vídeo, né? Vão ter todos os links. E o link do Classroom também. Então, vocês vão poder se cadastrar pelo Classroom. Qualquer pessoa pode se cadastrar, tá? A única diferença é o certificado. O aluno nosso aqui, o certificado é gratuito. Quem não é, depois precisa ver com o Diego. Tem uma taxa para pagar, que eu acho que, se eu não me engano, é R$40, tá bom? Mas todo mundo que é aluno de pós, de preparatório, de graduação ou de segunda graduação nosso, recebe certificado gratuitamente. Claro, se concluir o curso, né? Obviamente. Vamos começar, então? Então, vamos lá. Lembrando, a gente está falando de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei 9.394, de 96. Para isso, antes disso, é preciso a gente relembrar o contexto que essa lei aconteceu. Nós tínhamos saído de um período de mais de 20 anos de ditadura militar, e em 1988, uma nova Constituição, né, tinha sido promulgada, a chamada Constituição Cidadã, né, a nossa atual Constituição de 1988. E aí nós tínhamos a LDB de então, era uma LDB de 1971, ela era de plena ditadura militar. E, obviamente, que como a gente tinha uma nova Constituição que assegurava uma série de direitos, sobretudo na educação, era natural que houvesse uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional. Aí vocês vão ver, Alexandre, a Constituição foi de 1988, a LDB só foi publicada em 1996, 8 anos depois. Sim, porque não foi fácil, tá? Houve várias tentativas, né? Quando vocês olham a nossa LDB, vocês vão perceber que tem uma série de direitos ali que contrariava muita gente. Então, a gente sabe muito bem como é que funciona essa questão, né? Ninguém quer ceder de um lado. Eu não quero ceder do meu lado, você não quer ceder do seu. Então, fica uma guerra puxando para um lado e para o outro. Então, grupos de influência queriam colocar algumas coisas na LDB, outros queriam tirar. Então, nessa situação, nessa guerra, a LDB foi se arrastando, e só foi publicada, né? A lei só foi aprovada e sancionada em 1996, 8 anos depois da Constituição. E hoje ela já recebeu inúmeras, né? Ela já foi alterada diversas vezes por diversas leis, continua sendo alterada, foi alterada esse ano. E por isso que é importante. Até uma pergunta que a Conceição falou,
que é muito importante vocês se atentarem. Existe, a gente compra em livraria LDB, o livro. Só que a gente tem que se dar conta que a LDB é uma lei e as leis são dinâmicas, elas são alteradas sempre. Então, às vezes, você está ali com aquela lei do ano passado e aquela lei já foi alterada. Então, a gente precisa estar muito atento nisso. Oi, Conceição, pode falar. Não, é porque na faculdade eu imprimi ela, entendeu? Aí sempre eu procurar no celular, só que você falando, eu peguei do baú, como se diz. Aí vou descartar, porque não adianta guardar. Não adianta que já mais. foi utilizado. Tem muita modificação. O texto, a base do texto permanece, mas tem modificações muito importantes. E essas modificações, elas são modificações que respondem a muitos problemas que estavam acontecendo. Então, por isso que a gente precisa estar sempre atualizado, né? Por exemplo, esse curso aqui, a gente tem a previsão de 6 encontros para esse curso, né? Serão 6 sábados. Pode ser que quando venha o 7º sábado, a lei já tenha sido modificada, né? Então, a gente precisa estar sempre se atualizando justamente por causa disso, tá? Pode ser que quem veja esse vídeo aqui daqui a 3 meses, ele já esteja desatualizado. Aí, como é que eu vou saber se está desatualizado ou não? Tem que consultar a lei, né? A gente precisa consultar a lei para ver se houve alguma alteração. Isso daí é a nossa prática de atuação para quem trabalha com lei, tá bom? E professor precisa trabalhar com lei, sim. Lei, diretriz e base de educação é o principal. Então, vamos começar aqui a falar da nossa LDB. A gente começa pelo início, título 1º, que fala da educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Olha que legal que já começa no artigo 1º. A LDB já fala assim, olha só, educação não é só na escola, tá? Educação, ela vai envolver todos os processos de formação que vão se desenvolver na família, na convivência entre pessoas, no trabalho, né? Nas instituições de ensino e pesquisa, obviamente, que é o que vai regular aqui a lei, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Por exemplo, existe educação no carnaval? Claro, é uma manifestação cultural. Existe educação na igreja? Claro, é uma organização da sociedade civil, né? Existe educação na rua? As crianças ali brincando na rua, existe? Sim, existe. A gente vai entrar no mérito se essa educação é boa ou se ela é ruim. Quais são os valores que ela passa, mas que existe, existe. Ou seja, no artigo 1º, a LDB já passa isso. A educação não é só na escola, ela está em todos esses contextos. Mas olha o que ela diz no artigo 1º. Essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ou seja, a LDB fala assim, ó, existe educação em tudo, tá? Mas essa lei aqui, ela vai disciplinar a educação escolar. Ela não está aqui para disciplinar a educação na família, ou a educação na igreja, ou o que acontece na rua. Não. Ela vai disciplinar a educação escolar, que vai se desenvolver por meio do ensino em instituições próprias de ensino. Ok? E aí vem o parágrafo 2º, que eu sempre chamo a atenção para isso. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Percebam que a gente está falando de mundo do trabalho. A gente não está falando de mercado de trabalho. Mercado de trabalho seria uma visão muito capitalista do processo. Eu preparo pessoas para ocupar seu lugar no mercado. Não é isso que a educação escolar quer. A educação escolar está vinculada ao mundo do trabalho. O que é esse mundo do trabalho? O trabalho é a base da nossa sociedade. E quando a gente diz trabalho, a gente não está falando só do trabalho remunerado, né? Qualquer ação social, ela está vinculada ao trabalho. Então, o que o parágrafo 2º aqui está querendo dizer é o seguinte: a educação, ela não pode estar desvinculada desse mundo do trabalho e nem da prática social. Em tese, né? Não em tese, mas literalmente o que ela está querendo dizer? A educação não pode ser descolada do mundo, não. A educação, ela tem que estar diretamente ligada
ao que acontece no mundo, às práticas, à sociedade. Ela não é um corpo estranho. Tá? Então, esse é o artigo 1º da nossa LDB. Tá bom? Pessoal, se a qualquer momento vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser fazer algum comentário, podem me interromper. Tá? Aí vamos ao artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado. Percebam, a educação ela é um dever da família e do Estado. Né? Não é só dever do Estado, a educação é dever do Estado ter escola, mas é dever da família. E também não é só da família, é do Estado. Então, é dos dois. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, aí, ponto, tem por finalidade, quais são as finalidades da educação segundo a LDB? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, segundo a LDB, são 3 as finalidades da educação. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tá? Então, isso daí é um ponto central da LDB. Por isso que está logo no artigo 2º. Ela apresenta no artigo 1º o que é a educação escolar e a que ela se destina, e no artigo 2º ela já fala das finalidades da educação. Prosseguindo. Aí nós vamos ao famoso artigo 3º. Né? O artigo 3º ele fala dos princípios do ensino. O que seriam os princípios do ensino? Significa que toda a educação, todo o ensino escolar no Brasil deve atender esses princípios. Ele não pode contrariar nenhum desses princípios. Então, por exemplo, se um município decidir fazer uma lei, vou fazer uma lei aqui, por exemplo, um município tal decide fazer uma lei proibindo o ensino de determinados conteúdos. Ele faz lá, aprovado pela Câmara Municipal, sancionado pelo prefeito. Isso cai. Tá? Primeiro, que não é nem que contraria a LDB, contraria a Constituição. Porque alguns desses princípios do ensino são princípios constitucionais. E um deles é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, se você proíbe determinado assunto, você está contrariando a Constituição. Essa lei cai tranquilamente, rapidinho. Não tem sentido. Tá? Então, o que esses princípios apontam é o seguinte, olha só, todo o ensino no Brasil, todo o processo educacional escolar precisa atender a estes princípios. Se não atender, não é válido. Então, vamos relembrar quais são esses princípios. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Aí eu pergunto para vocês, nós temos igualdade de condições de acesso e permanência na escola? Infelizmente, não. Não. Mas deveríamos ter. E é com base nisso que a gente mira. Tá? Ah, mas não é um princípio, Alexandre? Devia ter? Sim, devia ter. Mas não tem. Mas o nosso objetivo é que tenha. O nosso objetivo é que o filho lá da mãe solteira, empregada doméstica, que trabalha o dia inteiro e tem que deixar o filho mais velho tomando conta, é que essas crianças tenham a mesma condição de entrar e permanecer na escola que o filho do médico, que mora num condomínio de luxo e tem tudo que ele precisa. Esse é o objetivo. Conseguimos? Não, não conseguimos. Mas a gente tem que olhar sempre para isso. O objetivo tem que ser esse. E por isso que a gente está aqui estudando LDB. Para que a gente saiba, que fique muito claro aonde a gente quer chegar. Né? Segundo ponto, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse daqui é o princípio constitucional, inclusive, que derruba aquelas maluquices de escola sem partido. Porque o nome pode parecer muito bonito, escola sem partido. Ah, eu não quero partido na escola. Eu também não quero, não. Eu acho que partido político não tem que estar na escola. O problema é que se usa esta nomenclatura para defender a supressão de conteúdos que não atendem ao seu pensamento.
E muitos desses pensamentos são pensamentos medievais, né? Então, o objetivo de determinados tipos de projeto é suprimir determinados conteúdos do ensino. E isso é proibido pela Constituição, não apenas pela LDB, pela Constituição, né? Um dos exemplos, eles não querem que ensine educação sexual na escola. E aí, um dos absurdos que se falam é que a educação sexual é ensinar as crianças a fazer sexo. A gente precisa até respirar fundo para responder, né? É a educação sexual que é responsável, inclusive, para ensinar as crianças a se prevenir de abusos. E eu não duvido que uma boa parte, não estou falando todas, uma boa parte das pessoas que se levantam, que se arvoram contra o ensino disso, sejam potenciais abusadores. Né? Estou falando que são todos, não. Tem pessoas que defendem na maior, digamos assim, na melhor das boas intenções, ainda que a gente saiba que de boas intenções o inferno está cheio. Né? Mas você pode ter certeza que dificilmente vai ter um abusador que seja a favor de educação sexual nas escolas. Isso daí eu tenho certeza para te afirmar. Né? Porque a educação sexual não é para ensinar ninguém a fazer sexo. A educação sexual é para ensinar sobre o corpo da pessoa, saber onde que a gente pode deixar uma pessoa tocar e onde não pode, sem permissão. Né? É para isso que se destina a educação sexual. A educação sexual ela serve, inclusive, para evitar gravidez na adolescência, né? Casos de estupro. É para evitar tudo isso. Mas tem gente que é contra, terminantemente contra. Né? Não vou entrar no mérito do porquê. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Essa daqui é justamente aquilo. Não existe uma ideia única que todo mundo tem que seguir. Né? A LDB, ela garante, a gente pode ter várias ideias, concepções pedagógicas diferentes. Eu sou montessoriano, eu sou tradicional, eu tenho uma pedagogia inspirada em Paulo Freire, a concepção libertadora. Não, meu método é o Waldorf. Pode ter várias, tá? É claro que cada escola vai definir a sua e o professor vai seguir, mas existe a concepção de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Tanto está faltando no nosso país ultimamente, né? Principalmente o apreço à tolerância. Você não precisa concordar com tudo que eu digo. Você não precisa nem aceitar, mas você tem que tolerar. Eu tenho direito de falar. Né? A menos que a minha fala seja uma fala que tenta tirar o direito de outro. É uma fala que seja criminosa. Aí eu não tenho direito, não. Eu não tenho direito eu não tenho direito de propagar uma ideia de crime. Isso eu não tenho direito. Isso daí não é tolerância. Isso daí a gente precisa ser intolerante. Né? Agora, eu dar minha opinião sobre um determinado assunto, desde que não seja crime, desde que eu não esteja tentando suprimir um direito de outro, isso é fundamental. Okay? Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aí falou assim, mas isso é óbvio, tá? Mas em muito lugar não existe isso. Em muito país não existe isso. Né? Instituições públicas e privadas de ensino. Tem país que o ensino é só público. E tem país que o ensino é só privado. No Brasil, não. O Brasil admite a coexistência, tanto das instituições públicas quanto privadas de ensino. E a gente vai ver lá na frente que qualquer ensino é livre a iniciativa privada, desde que atenda a alguns pontos. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso daqui já tentaram modificar. Né? Já quiseram cobrar, a gente tem que cobrar de quem tem dinheiro para pagar. Olha, eu poderia até, de certa forma, falar, olha, tem até sentido, né? Porque se a pessoa tem condições, ela poderia pagar para ajudar. Mas, por outro lado, é um assunto muito polêmico. Porque eu acho que o ensino público tem que ser gratuito. Ele é para todo mundo, independente do que seja. Então, o que a gente precisa é melhorar a qualidade para que a gente não precise... O ideal seria que não precisasse ter escola particular, fosse público. Todo mundo estudasse na educação pública porque ela é de qualidade. Todo mundo quer estudar lá. É engraçado, né? Porque universidade pública, todo mundo quer ir. O filho do rico quer ir. Por quê? Porque ela é de qualidade. Aí todo mundo quer ir. A universidade pública, basta você ver os rankings, né, de produtividade, de melhores universidades do mundo, as públicas estão lá na frente.
né? E aí todo mundo quer ir. Então, o que a gente precisava é que as da educação básica tivessem a mesma qualidade, para que ninguém precisasse ir para uma escola dessa de elite aí da vida, né? Então, é a isso que a gente luta, para que o mesmo nível de qualidade que a gente tem nas universidades públicas, a gente também tenha na educação básica. Valorização do profissional da educação escolar. Valorizar, a gente pode valorizar de diversas formas, né? Inclusive monetariamente, com condições de trabalho, com materiais adequados. E isso a gente vai ver que nas legislações seguintes vai começando a ser detalhado. Eu chamo a atenção para o inciso 8º, que, na minha opinião, ele é um dos principais. Tá? Gestão democrática do público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. A gestão democrática do ensino público, muita gente confunde com eleição para diretor. E gestão democrática não é apenas isso. Tá? E essa lei, a LDB, ela vai regulamentar, ela vai disciplinar como se dá a gestão democrática do ensino público um pouquinho mais à frente. A gente vai ver já na próxima aula isso, tá bom? Garantia de padrão de qualidade. Totalmente vago, né? Ó, tem que ter um padrão de qualidade. Mas o que é qualidade para mim não é qualidade para vocês. Né? Cada um tem um padrão de qualidade. Né? Vamos ali numa sorveteria. Nossa, esse sorvete é de muita qualidade. Ah, eu não achei, eu achei gorduroso. Então, qualidade é uma coisa muito vaga. Né? Então, a gente vai ver que nas DCN existe um início de uma... O que seria esse padrão de qualidade? Né? Mas na LDB ficou assim. Na verdade, a LDB ela garante o direito. E as outras legislações vão ter que vir esmiuçando. Tá bom? Valorização da experiência extraescolar. Isso daí nós tanto falamos, né? Tudo que o aluno traz da sua vida, e a gente não está falando só da criança, não. A gente está falando do adolescente, do adulto. Tudo que é trazido precisa ser valorizado. Né? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Lembra lá do artigo 1º que falava da vinculação do mundo do trabalho e as práticas sociais? Aparece como um dos princípios do ensino. Aí percebam que os 3 últimos incisos, eles não são originais da Constituição de 88. Eles vieram depois. Em 2013, veio consideração com a diversidade étnico-racial. Muito fruto também da lei, né, do ensino do ensino da história e cultura afro-brasileira indígena. O inciso 13 fala da garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse é de 2018. Então, incorporou-se à LDB a ideia de que a aprendizagem ela se dá ao longo da vida. Ah, eu estudei, eu terminei minha graduação, acabou. Não. Ah, tá, eu fiz meu mestrado, doutorado, acabou. Não. Ah, eu fiz doutorado, pós-doutorado, acabou. Não. A gente vai aprender ao longo da vida. Ninguém vai estar completo no momento. Ah, acabei, não tem mais nada. E digo mais, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Por incrível que pareça. Sabe por quê? Quando você não estuda, o seu mundo é muito restrito. Então, o seu mundo é isso daqui, ó. É isso daqui. Então, você não sabe isso daqui. Quanto mais você estuda, mais o mundo vai aumentando. Aí você vai aumentando o seu conhecimento, só que o mundo vai se expandindo cada vez mais. Então, quanto mais você estuda, menos você sabe. E isso é muito bom. Porque mostra que você tem que estar sempre procurando aprender. Tá? E aí, até, ó, Conceição, olha aí, ó, olha o inciso 14, ele é de 2021. No seu material de 2018 não vai ter ele. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Pessoal, a comunidade surda é uma comunidade muito, muito ativa. Muito ativa, muito... Eu estou falando em atividade, eu não estou falando em atividade de ser muito... Eu estou falando em atividade política, tá? Eles estão sempre pressionando as instâncias para fazer valer os seus direitos por forma de lei. Isso todo mundo devia fazer isso, né? Mas a comunidade surda ela é muito ativa do ponto de vista político. Eles conseguiram a Lei 14.191, que incluiu esse inciso e mais um artigo lá na frente da Constituição, artigo, se não me engano, 60A,
que a gente vai ver lá na frente, incluindo a educação bilíngue para pessoas surdas, na LDB. Tá? Então, esses daqui são os princípios do ensino. Isso quer dizer o quê? Todo o ensino, tudo que a gente desenvolve no ensino no Brasil, tem que ser feito olhando para esses 14 pontos que estão aqui. Não pode contrariar nenhum deles. Tá bom? E aí, eu já fiz isso várias vezes. Eu sempre fui professor chato. Quando chega alguma coisa, né, alguma ordem, tem que fazer isso, isso e isso. Se contrariar algum desses princípios, eu falo assim, olha, você sabe que isso daqui é ilegal, né? Você sabe que é ilegal. E aí a pessoa, caramba, é ilegal porque, ó, tá contrariando tal princípio da LDB. Conhecer a LDB é você ter a certeza que você só vai fazer o que realmente é possível, né? Várias situações, né, que às vezes as pessoas me perguntam, até mesmo no curso preparatório e tudo, eu falo, gente, isso está na LDB. Por isso que a gente tem que conhecer a LDB, né? Para que a gente saiba, tem situações que a gente fala assim, olha, quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo. Me perguntaram outro dia, professor, o curso de pós, esse curso de pós, ele é reconhecido pelo MEC? Gente, curso de pós não é reconhecido. Né? Isso está na LDB. Os cursos que devem ser autorizados e reconhecidos são os cursos de graduação. Curso de pós não tem autorização nem reconhecimento. Curso de pós ele tem credenciamento. A instituição se credencia para a oferta. E aí, com base na autonomia universitária, ela pode oferecer. Então, são todas essas questões que a gente sabe quando a gente domina a LDB. O convite que eu faço para vocês, para esses nossos próximos encontros, é bote a LDB embaixo do braço e vamos estudar ela até o fim. Ok? Até aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Então, vamos embora, que a gente está no artigo 3º ainda, tá? No comecinho. Vamos para o artigo 4º. Aí começam as questões capciosas, aquelas que eu falo, olha, pega uma parede de casa, eu vou fazer isso na minha ainda, eu falo isso de brincadeira, mas eu vou fazer isso, eu vou pegar uma parede aqui de casa, vou fazer aquela, tipo um quadro, tem um papel de parede que é de quadro, né? E eu vou escrever algumas coisas. Parece brincadeira isso, mas não é não, gente. Para quem está estudando, principalmente para concurso, isso é fantástico, você passar e olhar ali toda hora, né? Você pegar eu sou muito de escrita, eu preciso escrever para aprender. Não basta eu ouvir e ver, eu preciso escrever. Então, quem aprende também assim é muito bom. Pegue um espaço, até um quadro mesmo em casa e escreva as coisas. Algumas das questões aqui do artigo 4º, elas têm que ser escritas para a gente nunca esquecer. Fala sobre as garantias que devem ser efetivadas pelo Estado no tocante à educação. Então, começa assim, ó, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ponto. Parou aí. Percebam que, lembra que eu falei, olha, vocês vão reparar que a aula está diferente, o material. Olha o que toda hora eu estou deixando aí. Redação dada pela Lei 12.796 de 2013. Isso quer dizer o quê? A Constituição, até 2013, não existia essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos, ela vem em 2013. Isso é para a gente ter uma ideia de como esses direitos são muito novos ainda no Brasil. O direito à educação é um direito muito recente. O que a gente tem hoje, que a gente acha, não, mas isso é óbvio tudo, é muito recente. Tem 10 anos. Tem 10 anos apenas a obrigatoriedade da educação de 4 aos 17. Então, hoje nós temos a educação básica obrigatória, começando nos 4 anos, aí você tem 4 e 5 anos pré-escola. Dos 6 aos 14 anos, ó, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, anos iniciais. 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, anos finais, ensino fundamental. 6 aos 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terminou o ensino fundamental, o ensino médio. 1º ano, 2º ano, 3º ano. 15, 16, 17.
Então, a educação básica obrigatória ela vai dos 4 aos 17 anos. Ok? Eu vou ter que parar. Ficou claro aí, porque essa daqui tem que ficar muito claro. Certinho? Sim, Isso daqui, Alexandre. eu não estou trabalhando especificamente no curso preparatório. Mas quem vai fazer concurso público, isso daqui tem que... Quando a pessoa falar educação básica, você já tem que responder, Sim. 4 a 17. Oi, Carla, pode falar. Eu sou da época que o ensino obrigatório era dos 7 aos 14. Então, Fundamental. pois né? é. Então, assim, essa questão... E todo mundo meio que parava de estudar quando ia para o... Que eu sou da época do científico, era segundo grau, esse tipo de denominação. Então, muita gente chegava nesse período, já estava já com seus 17 anos, o que ia fazer? Com 14 para 15, ia procurar emprego, gente. E aí Exatamente. deixava de estudar. Então, é essa questão de agora ser obrigatório a conclusão do ensino médio, não faz a pessoa perder as esperanças de melhorar. Exatamente. De continuar estudando. Eu me lembro, na minha época, que eu fiz o ensino médio, acontecia assim, quando a gente estava terminando o ensino fundamental, né, começava a abrir vaga para o ensino médio. O pessoal ficava fila na porta da escola para garantir vaga para o ensino médio. Porque, assim, tinham lá 200 vagas. Acabou. Não tem mais, acabou. E acabou, você não tem vaga. Se quiser, você vai estudar uma particular agora, porque a pública acabou. Pois é, na minha época de pública era concurso. Sim, tinha muitas escolas que tinham concurso. Eu me lembro principalmente das escolas de formação de professores de magistério. Eram disputadíssimas, eram tão disputadas quanto o vestibular. Né? Então tinha isso. Hoje não. Hoje, qualquer pessoa tem direito. Você chega lá, eu quero estudar o ensino médio. Pode não ter na escola que você quer, mas o poder público ele é obrigado a te dar a vaga. Né? Ah, não tem mais vaga em escola nenhuma. Tudo bem, então você vai ter que pagar uma bolsa numa escola privada para a pessoa. É uma opção. Oi, Ângela, pode falar, você levantou a mão. Oi, gente. Bom dia, professor, a todos. Agora, Bom dentro dia. dessa educação infantil, eu sempre fico me tem dúvida. Qual é a obrigatoriedade? A obrigatoriedade é 4 e 5 anos. 4 e 5 anos. Ok. A obrigatoriedade é 4 e 5 anos. Agora, até foi bom você falar isso, Ângela, porque serviu como um fio para o inciso 2º. Olha o que diz o inciso 2º aqui. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Aí você fala assim, mas não era obrigatória? Olha a diferença. O inciso 2º, ele fala em educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Mas ele não fala em obrigatoriedade. Por quê? Porque a obrigatória é só de 4 e 5. Se eu falo em educação infantil obrigatória e gratuita até 5 anos, eu estou falando que essa educação infantil é obrigatória a partir de 0. Porque a educação infantil ela começa com 0 anos, na creche. Né? Imagina, vocês estão aí, a mãe foi lá para a maternidade, teve neném, nasceu. Aí já vai chegar, tem que matricular na creche. Se fosse obrigatório, seria isso. Né? Porque começa com 0 anos. Então, o que a educação obrigatória na educação infantil mostra é que ela começa aos 4. Mas meu bebê é 4. Tem gente que acha que 4 anos ainda é bebê. Não, meu bebê tem 4 anos, eu não quero que ele vá para a escola. Infelizmente, não tem essa opção. Você não precisa deixar ele o dia inteiro na escola, você pode deixar parcial lá, né? Só de manhã, só de tarde. Mas o processo educacional precisa começar aos 4 anos. Até porque a escola ela é um ambiente de socialização. E a criança precisa ser socializada. Tá? Agora, meu filho tem 2 anos, eu não quero mandar meu filho com 2 anos para a escola. Tudo bem, você não é obrigado. Tem mãe que precisa, né? Trabalho e tudo, aí manda para a creche. Mas não é obrigatório. É gratuito, mas não é obrigatório. Eu não sei se a Ângela levantou a mão de novo ou se é a mesma. Você levantou novamente, Ângela? Não, acho que é a mesma. Então E mesmo porque, professor, não tem, o Brasil tem tanta falta de vagas, né? Está cada dia mais. Não daria para todo mundo, né? Não daria. Agora, eu me lembro, eu já comentei com algumas de vocês em alguma turma que existe uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, né, com repercussão geral,
que fala o seguinte, ó, se uma mãe, uma criança, por exemplo, de 2 anos, eu preciso de creche, eu preciso trabalhar, não é obrigatório, mas é gratuito. Aí vai lá numa creche do município e não tem vaga, ela pode recorrer à justiça e a justiça pode obrigar a prefeitura a dar vaga. Ah, mas não tem vaga mesmo física. Paga, então, uma bolsa numa creche privada. Porque a educação infantil é um direito. Tá? Educação infantil gratuita é um direito. Ela só não é obrigatória, mas é um direito. Então, se a mãe consegue comprovar, precisa ser, caso a caso, precisa ser examinado pela justiça. Essa foi a decisão do Supremo. Tá? Não é qualquer um chegar lá, não. Precisa, caso a caso, ser examinado na justiça quanto à questão da necessidade. E existe a decisão do Supremo nesse sentido. O juiz pode, sim, obrigar o município àquela vaga. A Tainá levantou a mão. Pode falar, Tainá. Então, professor, esse foi até um dos meus casos, que, tipo assim, eu tive meu filho e precisava voltar a trabalhar. Eu precisava de uma vaga na creche para ele, e aqui não tinha uma vaga para ele. Liguei na Secretaria de Educação e não tinha vaga. Nenhuma das escolas que eu precisava, nem perto da minha casa, tipo assim, e eu preciso pagar uma pessoa para ficar com ele na minha casa, porque não tinha vaga na creche. Olha, Tainá, segundo a decisão do Supremo, se você entrar na justiça, muito provavelmente a decisão vai ser favorável a você. Você comprovando a sua necessidade de deixar a criança na escola, aí basta pegar um bom advogado, né, que vai pegar essa decisão do Supremo. E como foi uma decisão de repercussão geral, provavelmente o juiz vai deferir e obrigar o município a dar vaga para você na creche, por causa da sua necessidade. Nesse caso... Oi, pode falar, Brisa. Nesse caso, seria o Ministério Público, ela teria que ir ao Ministério Público. Não. Não necessariamente ao Ministério Público. Ela pode diretamente mover uma ação judicial contra o Estado. Não precisa ser o Ministério Público, não. Pode ser a Defensoria Pública. Ah, entendi. Tá bom? Se não tiver, porque é aquela Defensoria Pública para aqueles que não têm, né, condições de arcar com um advogado. Se você não tem Defensoria Pública, vai na Defensoria Pública, fala da situação, né, e provavelmente eles vão instruir esse processo para poder solicitar a vaga do Estado. Agora, o Ministério Público também, provavelmente, ele pode se interessar no tema. Tá? Pode ser que o Ministério Público também entenda, porque ao Ministério Público vai caber o juízo de valor do promotor. Se é uma questão para o Ministério Público ou se é uma questão individual da mãe. Então, você pode fazer uma solicitação, uma notícia de fato ao Ministério Público, e ele vai avaliar se entra ou não nessa situação. Tá? Bom, seguimos. Vamos, então, agora para a continuação das garantias. Artigo 3º, inciso 3º, perdão. Ainda da mesma lei, a 12.796. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento especializado para pessoas com deficiência, TGD, altas habilidades e superdotação, ele tem que acontecer na rede regular de ensino. Só em casos excepcionais que ele vai acontecer numa escola especial, numa classe especial. Fora isso, ele precisa acontecer na rede regular de ensino. Tá bom? E detalhe, o AEE, ele é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Então, ele vai desde a educação infantil até a educação superior. Ele tem todas as modalidades. Então, educação de jovens e adultos, educação à distância, o AEE, ele vai estar em todos. Tá bom? 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Olha, na minha época eu não pude estudar, ou eu não quis estudar, e agora eu quero. Eu tenho 30 anos, posso? Claro que pode. E aí eu sempre brinco com o pessoal, né? Pô, mas como assim? É só o fundamental ou médio? Não é a educação básica toda? E a educação infantil? Você não vai pegar uma pessoa de 30 anos e botar numa turma de 4 de educação infantil, né? A educação infantil é uma turma etária. Ela tem uma faixa de idade. Se você passou da idade, você não vai mais fazer.
Tanto que se a criança tem 5 anos, ela já entra nos 5 anos, ela não entra lá no início. Né? Então, o acesso ao ensino fundamental e médio, para as pessoas que não concluíram na idade própria, ele é garantido e gratuito na forma da lei. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Claro, eu não posso tentar, eu vou pintar um quadro impressionista. Eu não tenho essa capacidade artística. Assim como eu sei que alguns de vocês aqui não vão tentar fazer um doutorado em física quântica, porque não tem essa capacidade. Então, os níveis mais elevados são de acordo com a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Gente, ensino noturno regular não é a mesma coisa que a educação de jovens e adultos. Ensino noturno regular é o mesmo ensino que você tem de manhã e de tarde, com a mesma carga horária, noturno da noite. Para quem estuda de manhã, para quem trabalha de manhã e de tarde, né? Aquele adolescente trabalhador. Então, a oferta do ensino noturno regular é garantida. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Oi, Carla, pode falar. Alexandre, voltando para o inciso 6º, que fala da oferta de ensino noturno regular, eu vejo isso em faculdade, mas tem no regular, eu desconheço. Eu nunca mais ouvi professor, hoje é muito raro, não é muito comum, mas eu fui professor do ensino noturno regular. Eu dava aula no ensino noturno regular de matemática, dei aula durante alguns anos. Mas tem tempo. Oi? Tem tempo que você não faz mais isso. É porque eu não vejo mais as escolas oferecendo. Não é que eu faça, né? É porque depende da oferta também. Então, hoje a oferta, a necessidade não é tão grande. Você não vai montar quando não tem procura. Geralmente, os jovens querem cursar em menos tempo. O ensino noturno regular do ensino médio são 3 anos. A EJA é 1 ano e meio. Então, qual que eles preferem? Não, prefiro a EJA. Então, é uma questão de público. A oferta do ensino noturno regular ainda existe em alguns lugares, mas é muito raro, não é tão comum. Né? Você pode ter um ensino fundamental regular noturno, 4 anos finais. Mas o pessoal prefere a EJA, que são 2. Né? Então, assim, é garantido o ensino regular, mas é garantido também a educação de jovens e adultos, num prazo mais reduzido. Entendi. A Ainá quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá bom. Então, prosseguindo. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O que a lei de 2013 trouxe? Antigamente, né, o governo federal mandava recurso e os municípios tinham que se virar. Então, tem dinheiro para merenda? Se tem dinheiro para merenda, tem merenda. Se não tem dinheiro para merenda, não tem. O município não tem, acabou. Né? Com a Constituição de 88, com a LDB e com as legislações que vieram surgindo depois, foram criados vários programas suplementares, e um deles, um dos mais importantes, é o PNAE, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa ele transfere recursos para os municípios para custear a alimentação escolar das crianças. Criança e adolescente, né? Então, toda a educação básica é obrigatório essa questão. Então, é um valor muito pequeno, mas é um valor voltado para isso, para a compra de gêneros alimentícios ou para a contratação de empresas especializadas em fornecimento de comida e tudo mais. Oi, Carla, pode falar. Alexandre, nesse inciso me fez eu lembrar de uma das aulas do MP e do TJ, na questão da Constituição, que lá diz que quando o município precisa de uma ajuda, o Estado e a União vai lá e comparece. É o caso desse inciso 8º, se o município não conseguir, por exemplo, você deu o exemplo da merenda, o Estado e a União têm a obrigação de ir lá e ajudar, ou é diferente?
Ter até tem, Carla, mas a questão é, o município precisa comprovar que não tem recurso. E Joia. aí ele precisa, e é muito difícil disso acontecer, tá? Porque não dá para você falar que não tem dinheiro para merenda e no dia do aniversário da cidade fazer um show contratando um artista aí que ganha 1 milhão. Aí ele não consegue comprovar. Então hoje é muito difícil. Assim, o município consegue comprovar, e tem muitos municípios que fazem isso aqui no estado da Bahia mesmo. Como é que funciona? O município fala assim, olha, é minha função o ensino fundamental, mas eu não tenho como arcar com todos os custos do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Aí o Estado vai e mantém a turma. Isso acontece, é comum. Agora, é muito difícil o município chegar e falar assim, eu não tenho dinheiro para alimentação, porque ele já recebe recursos para o PENAI, mas ele precisa complementar. Mas o complemento não é nada absurdo. E a alimentação escolar tem que ser uma prioridade. Então, assim, o município tem que estar numa situação de muita penúria para não conseguir fornecer alimentação escolar. Tá? Pode acontecer, se realmente acontecer, aí o Estado e a União têm que colaborar. É o regime de colaboração que está na Constituição e na LDB. Mas, repito, é muito estranho. Tá? A questão de assistência à saúde geralmente acontece, né? O Estado auxilia e tudo mais, mas é o que eu estou te falando. Você precisa comprovar. O regime de colaboração ele existe para garantir o direito. Agora, para você dizer assim, olha, eu não tenho, preciso da sua ajuda, você precisa comprovar que não tem. Você não pode falar que não tem para guardar o dinheiro ou para usar para outra coisa. Ficou claro aí, Carla? Sim. Bom, então vamos para o 9º. Padrões mínimos de qualidade do ensino. Aí olha só como é que já vem definindo o que é esse padrão mínimo de qualidade. Definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, inclusive, eu vou dizer quais são os materiais didáticos, quais são os equipamentos apropriados para isso. Isso vai definir o padrão de qualidade. E aí percebam de quando é essa lei? 2022. É uma lei do ano passado. Por isso que a gente fala, a LDB está sempre se atualizando e a gente tem que estar sempre atento em relação a isso. 10º, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. A regra é, a vaga tem que ser na escola mais próxima. Mas às vezes acontece isso, e eu já vi muitas vezes acontecer. A mãe chegou lá, não, eu quero vaga aqui nessa escola. Olha, mãe, não tem vaga mais porque está esgotado. O que tem é vaga numa outra escola que fica um pouco mais distante. Aí a mãe vai lá no Ministério Público e o Ministério Público coloca, não, segundo a lei, LDB, artigo 4º, inciso 10º, é mais próximo, então dê a vaga. Aí o que o diretor faz? Né? Quando ele tem como dar a vaga, ele dá a vaga. Quando ele não tem, ele responde ao MP, olha, essa daqui é o meu quadro de alunos e eu não tenho mais onde colocar aluno. Né? E aí, se o MP, se o promotor, né, se conscientizar e ele ver, não, realmente não tem como, aí esse direito aqui ele pode ser flexibilizado para uma escola mais distante, desde que o transporte escolar seja assegurado. Até porque você não tem como botar a criança uma em cima da cabeça da outra. Imagina se todo mundo fizesse uma única escola. Né? Então, existe esse porém em relação a esse inciso 10. Ok? 11. Olha a 11, que também é de 2022. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos educandos, dos indivíduos, perdão. Então, isso daqui é legal porque ele bate na questão da alfabetização plena e da leitura como fundamental para a efetivação dos direitos. Então, essa legislação é do ano passado, de 2022, e ela coloca uma das garantias do Estado, a alfabetização plena e a capacitação para a leitura.
Isso foi muito importante também, tá bom? E, seguindo, nós temos o último inciso, que é um inciso que entrou esse ano. Esse ano. Então, é o que eu estou falando, olha como é que a LDB está sempre, né, sendo alterada. Esse ano foi incluído esse novo inciso, que fala sobre a educação digital. Nada mais natural. Nós passamos por uma pandemia, né, que a gente ficou aí durante anos trabalhando digitalmente. Então, muita gente começou a trabalhar, e creio que muitas de vocês aqui, ensino remoto, nem sabia como era isso. Gente, eu não sei como é que eu faço tudo mais. Então, houve a necessidade disso. Caramba, a gente precisa pensar na educação digital. A gente precisa pensar em formas desse letramento digital, não apenas das crianças, mas dos adultos também. Então, olha o que diz o inciso 12. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Isso me lembra um caso de ano passado, há muitos anos atrás, quando eu estava ainda na minha primeira escola, tinha um projeto do governo federal, que tem até hoje, chamado Proinfo, né, que equipava as escolas com mobiliário, com computador, montava salas de informática nas escolas. E aí nós ficamos todos felizes, recebemos a sala e tudo. Só que não tinha internet na escola, de alta velocidade. Na internet era só para a secretaria. E aí a gente tinha os computadores que a gente não podia conectar com a internet, porque não tinha internet de alta velocidade para conectar aquilo tudo. E ficou lá um computador sendo só usado para coisas que a gente pudesse utilizar sem internet, que no mundo de hoje é totalmente louco, né? Mas é uma situação que, com o inciso 12, né, incorporado ao artigo 4º da LDB, ele garante essa internet de alta velocidade em todas as instituições públicas. Aí vem o parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. É a importância de entender a aprendizagem digital como um conjunto de técnicas que devem ser dominadas também pelo professor. Ok? Então, isso daqui, inclusive, foi tema de uma prova recente, falando sobre a Lei 14.533, que modificou a LDB, incluindo uma garantia. E essa garantia se referia a quê? E é em relação à educação digital. Ok? Bom, e concluindo, a gente tem um artigo 4A. Esse artigo 4A ele foi inserido no ano de 2018. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Ou seja, a LDB falou assim, olha só, tem que ter atendimento ao aluno internado, seja internação hospitalar ou em casa, aquela internação domiciliar. Mas quem vai regulamentar isso é cada esfera, é cada ente federado, ou seja, cada município vai regulamentar como é que acontece, cada estado vai regulamentar. Mas a Lei 13.716, que alterou a LDB criando o artigo 4A, ele assegura esse atendimento durante o período de internação. Ok? Pessoal, com isso a gente conclui nosso primeiro encontro. Vocês viram, a gente ficou esse tempão para falar só de 4 artigos, mas é justamente esse o objetivo, que a gente esmiúce cada um deles. Nesse primeiro momento, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram colocar? Não, para mim não. Amei. Que bom. Amei, para mim também não. No nosso Deu para próximo... esclarecer bastante com essa aula, foi muito boa. Perfeito. E na nossa próxima... Essa primeira aula
foram os conceitos, praticamente as introduções, né? Na próxima aula, a gente já vai para o artigo 5º em diante. O artigo 5º tem um monte de coisa ali que a gente, às vezes, deixa passar, né? Então, no próximo sábado, a gente vai entrar no artigo 5º e vai começar a caminhar um pouquinho mais. Débora levantou a mão, pode falar, Débora. Eu acho que ela levantou a mão por engano. Sueli? Professor, isso aí a gente encontra onde? Vai ficar salvo? Você diz essa aula? Tá. Olha só. Lá no grupo, eu sei que tem muita gente aqui que não está no grupo da legislação. Eu vou colocar quem não estiver no grupo, tá? É o pessoal que está nas turmas de preparatório que não entraram, eu vou adicionar vocês do grupo depois. Vocês estão me sinalizando, eu vou adicionar. Lá no nosso grupo de legislação, na descrição do grupo, como nos outros que a gente tem, eu vou colocar o link do Classroom e o link da aula ao vivo, tá bom? Então, basta vocês entrarem lá no Classroom da turma, vai ter essa aula gravada, provavelmente não vai estar lá agora, né? Porque a gente precisa processar, formatar tudo bonitinho, mas vai estar lá provavelmente ainda hoje ou amanhã. E com esse material aqui, essa apresentação também vai estar lá. E vai estar também o PDF já desses 4 primeiros artigos, se vocês quiserem fazer a leitura e tudo mais. Tá bom? Então, isso tudo vai estar lá no Classroom. E quem está assistindo pelo YouTube, porque essa aula aqui está no YouTube, em aberto para qualquer pessoa, na descrição do grupo, na descrição do vídeo, vão ter lá os links. Tanto o link do... Ih, gente, deu branco. Tanto o link do grupo do WhatsApp, para quem não entrou, né? Quanto o link do Classroom. E o link da aula ao vivo não vai estar, porque a pessoa já vai estar vendo, né? Então, vai ter tudo isso lá para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu vou esclarecendo vocês lá pelo grupo, ok? Simone levantou a mão? Sim. Ô, professor, essa aula vai ser sempre ao sábado? Sempre aos sábados. Sempre aos sábados, tá? Pode acontecer, e já vou adiantar para vocês, que em um ou outro sábado pode ter uma modificação, né? Porque eu tenho alguns outros compromissos, às vezes compromisso de banca, de formação de professores, e aí eu posso alterar um pouquinho o horário, mas eu sempre vou avisar vocês antes. Podem ficar tranquilos, tá bom? Ok. Simone falou, Débora, eu acho que foi por engano, né? Débora, se você quiser falar, pode abrir e falar, tá? Porque eu vi a mãozinha aqui, mas eu não sei se você quer falar realmente. Eu vou adicionar o pessoal no grupo depois, tá? Quem tá lá nos outros grupos, fica tranquilo que eu vou adicionar. Eu não tô em nenhum grupo, Alexandre, como é que eu faço para me adicionar? Bom, provavelmente quem passou o contato para vocês, pode ser que tenha o contato do grupo, né? E aí a gente adiciona. Ou então, em último caso, vocês vão ver lá no YouTube. Lá no link do YouTube a gente vai ter o link do grupo. Então vai ficar fácil para entrar, tá bom? Pessoal, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Não? Não, tudo tranquilo. Bom, se não temos nada, agradeço a vocês a participação, a paciência de vocês. Não é todo mundo que em pleno sábado decide vir falar sobre LDB, né? E vocês vieram aqui, ouviram. Muito obrigado pela participação de vocês. Saibam que isso não é em vão, não, tá? Isso daqui, principalmente para quem quer tentar concurso, é muito importante. E vocês estão no caminho aí para ter um domínio da LDB. Eu espero colaborar com vocês em relação a isso, tá bom? Então, pessoal, bom fim de semana para vocês e a gente se vê no próximo sábado, às 10 horas, ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Bom dia. Obrigada, professor. Ótimo fim de semana. Beijo.